Olá, Carlos. Bem-vindo ao Último a Decidir. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar Obrigado. aqui convosco. Olha, a maior parte das pessoas só pensa nas telecomunicações quando a rede falha, a fatura sobe ou há uma grande polémica. O que é que para a maioria das pessoas não se consegue entender que é realmente um setor que nos permite segurar o nosso dia a dia sem nós percebermos que temos esta dependência? É uma excelente pergunta e vem num timing muito adequado, não é? Nós tivemos dois episódios em Portugal recentemente. Foi o episódio do apagão e depois do fenómeno Cristina ali na zona centro do país, que nos fizeram repensar a nossa estrutura de prioridades. E nós sentimos, mais uma vez começando pelo apagão, onde umas horas depois de estarmos, na verdade, sem energia, as pessoas o que se queixam comunicações, porque todos nos sentimos inseguros, impotentes, incapazes de fazer ações do dia a dia, triviais, um pagamento, saber como está um familiar, saber com o que é que está a acontecer, partilhar essas angústias ou a forma como nos estávamos a sentir, e isso é algo muito verdadeiramente que está na gênese da nossa vida hoje em dia. E, portanto, quando nós estamos sem comunicação, quando estamos sem telemóvel naqueles momentos, num avião, por exemplo, quando muitas vezes isso ainda acontece, sentimos um pouco desconfortáveis com essa realidade. E, portanto, é algo que hoje em dia é central na nossa vida, não é? E, portanto, nós quisermos pensar naquela pirâmide das necessidades básicas de cada um dos seres humanos, onde a comunicação, obviamente, não estava na visão tradicional, hoje em dia, eu diria que está numa posição de grande relevo. Não é? Ou seja, isto tem uma posição social na indústria, mas quando é que tu tiveste este primeiro impacto que realmente, porque já trabalhas na área há muito E há tempo, uns anos. quando é que tu este impacto realmente isto tem um impacto social gigantesco e que ninguém pode falhar nessa área? Se quiseres, começando aí, passando nisso, no início da minha carreira, eu fui um dos portugueses que começou na versão inicial a usar telemóvel. Na altura, a rede analógica, estamos a falar finais dos anos 80, início dos anos 90, e era algo completamente estranho. Quer dizer, ver alguém na rua a fazer uma chamada telefónica sem estar num telefone tradicional era algo estranho. Nós passámos para um mundo hoje em que não ter telemóvel, estar sem telemóvel, passou a ser algo também estranho, agora ao contrário, não é? E portanto, quando começou, e no caso, a concorrência em Portugal, a utilização do telemóvel se começou a democratizar, todos nós começámos a ter essa sensação que é, eu saio de casa, o que é que eu não posso deixar de levar? O telemóvel está claramente, como eu diria que é as chaves de casa e o telemóvel são as duas coisas que eu nunca posso sair de casa sem, não é? E portanto, essa importância na vida das pessoas e o efeito transformacional na forma como nós nos relacionamos é algo que hoje em dia eu diria que é incontornável, não é? Portanto, é algo que está no gene, mais uma vez, no centro da nossa vida. E nós, enquanto operadores, os operadores que estão no mercado, têm esse papel de garantir que toda essa infraestrutura funciona para que essa sensação de conectividade, de estarmos próximos dos outros, de podermos partilhar aquilo que estamos a fazer ou a sentir, ou podemos aceder à informação, é algo que, mais uma vez, cada vez mais está indissociável do nosso dia a dia. Tu também no início da tua carreira começaste muito pela área comercial e com Certo? o contacto com clientes. O que é que achas que uma reclamação realmente, eh, na prática de forma pessoal, pode transmitir, que mais à frente quem está em cargos de gestão não consegue perceber que isso existe no negócio, e de que forma é que isto te capacitou para o resto do percurso? É uma experiência interessante que eu tive, mais uma vez, num operador concorrente daquele que estou hoje, onde fui responsável pelo serviço de apoio a clientes. E uma das coisas que eu fazia e fazia jus de fazer com alguma frequência, primeiro era ouvir chamadas de clientes, e portanto ouvir aquilo que os clientes nos estavam a dizer, e depois fazer, não todas, obviamente, porque infelizmente eram muitas, mas fazer todos os dias uma análise de uma sample daquilo que eram as respostas, na altura ainda em carta, escritas que fazíamos aos nossos clientes. Porque a noção que eu sempre tive e tenho, embora hoje não tenha essa responsabilidade, é que quando um cliente, o que é que leva um cliente a reclamar? No fundo, pensar um pouco isso, ele está-nos a dar a oportunidade de nós resolvermos um problema. Ele sentiu algo que o fez ter a vontade de pegar no telefone e ligar, ou pegar no telemóvel, ou no computador e escrever um e-mail, ou na altura ainda escrever uma carta. E isso é algo que nós não fazemos no nosso dia a dia. Nós todos, enquanto cidadãos, não reclamamos com tanta frequência, se calhar até como devíamos, e portanto devemos aproveitar todas as oportunidades que os nossos clientes nos dão quando se manifestam, nem que seja através de uma reclamação, para perceber o que é que está por trás dessa reclamação, qual foi de facto a causa, como é que aquele cliente se está a sentir e, mais uma vez, transformar essa reclamação, que às vezes é feita de forma muito veemente e obviamente com as cores muito, muito carregadas, mas perceber, ok, esse é o estado em que aquele cliente estava naquele momento, vamos olhar para ele, vamos perceber o que é que levou aquela pessoa àquela situação, o que é que a empresa fez que devia ter feito de forma diferente e corrigir para que aquele cliente, obviamente, não tenha necessidade de vir a reclamar novamente e, obviamente, resolver esse problema para todos os clientes que podem, naquele momento, estar a sofrer
numa situação semelhante, não é? E, portanto, essa lógica sempre pela positiva e sempre na lógica construtiva, e agradecer ao cliente, mais uma vez, a oportunidade que nos deu de refletir sobre aquilo que tinha ocorrido menos bem com ele. Tu também passaste por diversas outras áreas ao longo Uhum. do percurso. Tu achas que essa experiência com cada uma dessas áreas diferentes, te permite ter uma visão de helicóptero para este cargo de topo que agora possuis? Claro que sim, eu lembro-me sempre de uma história há muitos anos, quando fiz um MBA, onde havia um professor que disse algo que eu fiquei para a vida, que era quando nós olhamos para pessoas e percursos, carreiras, a nossa tentação sempre é saber que isso resulta de uma competência, de uma aptidão, de uma persistência, de coisas como essas. E ele dizia uma história que eu retive, que era que era importante ter ciclos, e ciclos, da teoria dele, na altura, dizia que eram ciclos de 3 anos. A pessoa devia estar ou não devia estar na mesma empresa ou na mesma função mais de 3 anos. E a teoria, o que estava por trás da teoria era que 3 anos era o tempo suficiente para que eu chegue a uma determinada função, faça um diagnóstico daquilo que encontrei, implemento um plano de ação, seria basicamente o segundo ano, veja os resultados dessas ações que tomei, que seria o terceiro ano, e depois estou pronto para poder abarcar outras responsabilidades. E, portanto, se nós conseguíssemos ao longo da nossa vida, conseguindo ir fazendo estes tais ciclos, os tais 3 anos, obviamente que os 3 anos aqui é um mantra, Claro. não tem que ser exatamente 3 anos, podem ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende da empresa, depende da função, mas é muito importante ir agregando essas experiências diversas, que obviamente nos permitem construir sobre elas, não é? Ou se quisermos também outra analogia que eu também gosto de usar, que é a analogia da cebola, não é? Nós vamos juntando camadas ao nosso conjunto de competências centrais que temos e que construímos ao longo da vida, mas precisamos de ir construindo. Não é? Se nós olharmos para trás, não é? És bastante mais novo que eu, mas a geração dos nossos pais, ou se calhar até dos nossos avós, no teu caso, foram pessoas que iniciaram uma carreira com uma competência central, de uma profissão, de uma licenciatura que tiraram, de qualquer que tenha sido essa competência central, e conseguiram viver relativamente bem e construir uma carreira à base de uma competência central. Hoje em dia nós olhamos para as carreiras que estão a acontecer hoje, e se olhamos, no meu caso, para as minhas filhas que estão a entrar no mercado de trabalho agora, e essa realidade vai ser muito diversa, não é? Portanto, se elas não forem capazes ao longo da vida aprender, reaprender, reajustar, juntar camadas a essa sua competência central, claramente estão fora do mercado passado pouco tempo, não é? E portanto essa atitude de aprendizagem constante é muito importante. E essa aprendizagem pode-se fazer na mesma empresa, como disseste bem, mudando de funções em diversas áreas, ou em empresas diferentes, ou obviamente recorrendo à formação novamente, voltando à escola para fazer pós-graduações, mestrados, qualquer outra figura. É muito importante que essa apetência, que essa vontade de aprender mais, de ir mais longe, de fazer melhor, esteja presente ao longo da vida. Isso é isso que nos faz ser melhores profissionais. Aí há uma transferência de conhecimento entre diferentes áreas ou diferentes empresas que Uhum. se consegue aplicar noutras funções ao longo da vida, não é? Mas diz-me uma coisa, na inteligência artificial, que é um tema que toda a gente fala atualmente, achas que mesmo com essas competências centrais que tínhamos antigamente, mais as camadas da saúde que conseguimos adicionar agora, achas que de alguma forma pode estar ameaçado, o futuro dos colaboradores e dos trabalhadores em muitos setores da atividade? Usando uma brincadeira que tínhamos falado aqui os dois um pouco antes de entrarmos aqui na gravação, que é a piada de que a inteligência artificial não vai roubar o emprego a ninguém. O que vai roubar o emprego às pessoas são pessoas ou outras pessoas que sabem usar a inteligência artificial. E, portanto, a inteligência artificial é uma ferramenta super poderosa que eu acho que todos nós, e falo por mim também, estamos ainda a aprender como usar. O que é facto é que quando nós usamos, percebemos imediatamente a vantagem, o benefício e a forma como mais rápida, mais potente, com mais informação que o uso dessas ferramentas nos pode trazer. E, portanto, eu acho que todos nós vamos ser muito mais eficientes. Se calhar a inteligência artificial vai nos livrar, vai nos fazer com que tarefas mais burocráticas, mais demoradas, mais de busca de informação, de pesquisa, sejam feitas de forma muito mais rápida. Quer dizer, o exemplo básico e que nós também, todos nós usamos, e eu também uso, que é, eu vou começar a fazer umas férias no verão, peço a uma das ferramentas de inteligência artificial para me promover ou produzir Um roteiro. um roteiro de 10 dias num determinado país com interesse nas áreas X, Y, Z, e passados uns poucos segundos eu tenho uma planificação que se calhar eu também conseguiria fazer de forma manual, obviamente que sim, mas ia demorar um dia à procura de informação, de hotéis, de sítios, do que ver, o que não ver, e portanto ali em poucos segundos, e a seguir ainda por cima tem essa grande vantagem que eu faço mais 3 ou 4 perguntas de refinamento e consigo ter uma coisa bem, bem aferida. E obviamente, e se calhar o passo a seguir é até, que ainda não estamos aí, mas vamos estar rapidamente, que é exatamente marcar os hotéis, os voos, as atrações que eu quero frequentar naquele período, e portanto tudo isso vai-me poupar horas de trabalho. Portanto, eu vou ser muito mais eficiente a concluir esta tarefa. Vou falar de uma tarefa aqui um bocadinho de caráter lúdico, mas também em ambiente profissional,
este exemplo pode ser transposto. E, portanto, é muito importante que nós consigamos perceber o que é que a inteligência artificial nos pode ajudar a ser melhores profissionais, a ser mais eficientes naquilo que nós fazemos. Por acaso, nesse caso, Como é que dizer? O the sky is the limit, não é? exato. Ainda estamos todos a aflorar um bocadinho até onde é que podemos chegar. Não, mas nesse caso, por acaso, existe agora aí um conector do Booking.com no ChatGPT em que permite já fazer a Já reserva. estamos a fazer o salto. Isso aí é complicado para os operadores turísticos que, pronto. Claro, eles também vão ter que se reinventar, ver onde é que eu posso acrescentar valor sobre isto, não é? Porque fazer um roteirozinho bonito já toda a gente consegue fazer, portanto, já não é por aí que eu vou. Então, Exato, eu exato. tenho é que se calhar até acrescentar sobre isso, ter a questão experiencial, ter testemunhos de pessoas que foram, conhecer eu próprio a experiência dos hotéis, dos sítios, o que é que vale, o que é que não vale, portanto, é perceber onde é que eu posso acrescentar sobre uma informação de base, que já está ela toda muito, muito bem trabalhada, não é? Olha, por falar em acrescentar valor, e no setor das telecomunicações, como é que está a ser usada a inteligência artificial? A todos os níveis, normalmente na empresa onde eu trabalho, na Vodafone, para nós toda a gente tem acesso a uma ferramenta corporativa de inteligência artificial, e não só incentivamos que todos os colaboradores a usem, como incentivamos a partilha de exemplos. Ok, fizeste isto, correu bem, partilha o que é que podemos fazer todos, se estás a fazer algo que faz sentido, o que é que podemos fazer nas áreas técnicas, nas áreas comerciais, em toda a empresa, há um foco muito grande em introduzir a inteligência artificial, mais uma vez no sentido em que com a inteligência artificial vamos ser muito mais eficientes naquilo que fazemos, vamos ser bastante mais rápidos e isso vai ter, obviamente, ganhos de produtividade no final da empresa, que é isso que procuramos todos, não é? E conseguem medir esse ganho de efetividade ou de produtividade? Ainda não Ou é estamos ainda fácil. no início? Ainda estamos no início, é verdade. E, portanto, há exemplos e áreas onde parece mais óbvio e mais simples fazê-lo. Há outras áreas onde não é ainda tão óbvio o que é que podemos fazer com a inteligência artificial. Acho que, quer dizer, é verdade em todas, desde áreas que estão mais próximas do cliente e que estão a fazer interação com o cliente, até áreas mais internas, áreas financeiras, áreas legais, como a nossa, onde temos, obviamente, e estamos a usar a inteligência artificial como forma de acelerar os processos. E nas áreas legais, há algum tipo de cuidado que tem que se ter, porque há sempre esta questão da informação passar para, no caso de serem laboratórios americanos, para os servidores do outro lado do mundo, ou existem sempre informação sensível que não queremos partilhar com os modelos. Isto há questões que temos que ter mesmo bem Muito, cientes. muito, muito cuidado. E, portanto, mais uma vez, no nosso caso, o que nós fazemos é usamos uma solução fechada, uma solução que é usada só para nós e, portanto, que garante que não só os dados de fora não poluem a informação conforme como tratamos, como também os nossos dados não são transponíveis para fora do ambiente da empresa e do ambiente corporativo. Mas, obviamente, que essa é uma privação brutal e que temos de ter em todos os dedos, com dados sensíveis da empresa, dos clientes, dados que eles próprios estão protegidos por legislação específica e, portanto, há que ter muito cuidado, segredos de negócio, contratos confidenciais, tudo isso tem que ser muito. Não estou a dizer que isto não possa ser usado, obviamente que pode, não pode ser usado inteligência artificial para tratar, tenho é que ter cuidado para garantir que a informação que eu estou a partilhar não é usada de forma, obviamente, que não é do nosso interesse, não é? Isto também tem um outro lado da moeda, que é aumentar a produtividade de quem está no setor, Uhum. e é normal isto, mas também aumentar a produtividade de quem quer fazer ataques ao setor. Claro. Com mais questões das chamadas de phishing que todos sofremos há uns Sim, tempos sim. atrás. De que forma é que achas que está ameaçado nesse sentido? Mais uma vez, é ataques com inteligência artificial e defesas com inteligência artificial, não é? Obviamente que há temas como o phishing, que são temas muito sérios. Aliás, há agora uma proposta de lei em que finalmente vamos conseguir fazer um conjunto de coisas para tentar limitar os impactos desse tipo de solução, mas claramente é um gato e o rato, não é? Então, estamos nós a tentar proteger-nos e arranjar mecanismos para nos proteger, e como dizes e bem, estão do outro lado um conjunto de pessoas a tentar atacar, e isso é uma situação que nós conhecemos de há muito tempo, faz parte do DNA desta indústria. Estamos perante ameaças constantes, até porque lidamos com dados muito sensíveis, dados que são valiosos, e portanto somos atrativos dessa perspectiva para quem está a tentar fazer os ataques do lado de fora. Hum, eh, Utilizamos toda a tecnologia que está ao nosso alcance e temos obviamente equipas muito, muito focadas em todos os dias, 24/7, protegerem a nossa infraestrutura, os nossos dados, os nossos servidores, mas como disse, isso é uma batalha que nunca está a ganha. Exato. Ganha-se dia a dia, minuto a minuto, na medida em que nós vamos conseguindo defender tudo aquilo que está a acontecer, mas os casos são públicos e quer na nossa indústria, quer noutras, onde essa situação se mantém e obviamente que sim, o jogo está a se tornar muito mais sofisticado do que era no passado. Há uns meses atrás, todos nós recebíamos imensas chamadas por dia Hum. com recebemos o seu currículo ou Uhum. algo deste género. Ahm,
Mas passado um mês ou 2 paramos de as receber. O que é que foi feito para que isto atenuasse? Eu não conheço esse caso em concreto da questão dos currículos, mas o tema é que isto é um bocadinho, entre aspas, é como se fosse um departamento de marketing do outro lado a fazer campanhas, não é? E portanto vão testando soluções. Houve aquela história do Olá Pai, Olá Mãe, também lá um pouco mais atrás, e portanto de vez em quando vão aparecendo novas campanhas, cuja mecânica em muitos casos é bastante similar, mas a ideia obviamente é enganar as pessoas e tentar levar as pessoas a clicar, a dar os dados, a partilhar, a fazer transferências bancárias e, portanto, mais uma vez, aqui o ponto interessante é um ponto quase educacional, que é dizer às pessoas para terem cuidado, não reagirem à primeira, fazerem double check se a pessoa que lhes está a ligar ou a mandar a mensagem é verdadeiramente a pessoa que diz que é, não agirem de forma precipitada, sempre que há um motivo de urgência, ligue já, pressione já, tem uma multa, tem não sei o quê, tem que fazer isto de forma imediata, como mínimo, pensem duas vezes naquilo que lhes está a ser pedido, procurem ajuda e se têm dúvida reportem e portanto há obviamente vários mecanismos de reporte que permitem que essa situação seja um bocadinho mais mitigada. O ponto que eu olho sempre para isso e quando vejo essas campanhas, e infelizmente há muitas, é se as campanhas continuam, é porque há pessoas que estão a cair, não é? Estão a ser burlados, estão a aceder aos dados, porque se não houvesse, Paravam. quem estava a atacar parava, não é? Pode ter acontecido isso. Essa campanha teve muito sucesso, mais ou menos na perspectiva de quem a fazia, deixou de ter sucesso, eles passaram à próxima e foram fazer. Porque o que nós estamos também a notar é também um efeito da globalização, não é? Aquilo que acontece em Portugal não é muito diferente daquilo que acontece nos outros países, não é? E essas redes que praticam esse tipo de ações são também elas multinacionais e, portanto, nós, às vezes, enquanto fazendo parte de um grupo multinacional, também temos a partilha dessa informação para perceber quais são as campanhas que estão a acontecer noutros países para que nos tentemos precaver e, obviamente, prevenir que aquilo que teve sucesso num outro país, qualquer lá fora, possa vir a ter sucesso em Portugal, tentando utilizar os mecanismos ao nosso alcance para estancar esses ataques. Mas eles vão continuar a acontecer, mas nós não tínhamos É de ter. impossível fechar a torneira de É uma vez. impossível, completamente. Enquanto houver esse estímulo, ele vai continuar e, pronto, e aí haverá necessidade. E mais uma vez temos de ter algumas soluções estruturais, algumas delas estamos a trabalhar nelas para mitigar, mas quando fizermos essa, há de haver outra qualquer. Eu lembro sempre, se calhar és mais novo, não te lembrarás das famosas mails que havia com as cartas da Guiné, alguém que oferecia, O príncipe o príncipe da Guiné, do Quénia, do que era Guiné, da Guiné, que oferecia uma herança e tal, não sei o que mais. Quer dizer, aquilo era uma coisa tão estranha e tão entre aspas, disparatada, mas o que é facto é que alguém caía. alguém caía, porque senão o homem, não, homem quem fosse que estivesse por trás do esquema, não continuava a fazê-lo. E durante muito tempo esses mails eram recorrentes, apareciam mails a dizer canhou, não sei quantos, a pessoa que faleceu tinha o seu apelido, eu vinha cá reclamar, vai ficar milionário à conta dessa história, né? E portanto, era uma história que parecia aparentemente absurda, mas claramente haveria, ou terá havido pessoas que se deixaram Aqui. cair nela, Exato. né? Olha, o paradoxal desta indústria, deste setor, é que, os consumidores exigem um sistema perfeito e barato ao mesmo tempo. Pois. Como é que se faz esta combinação? É uma equação estranha e no caso português, no momento em que estamos, é exatamente isso que estamos a falar, não é? Porque às vezes parece que ter preços mais baixos e preços muito baixos é algo que é muito positivo para a concorrência e para os consumidores em geral e a visão que eu tenho sempre é a visão a lógica do curto prazo e do longo prazo. Estamos a falar de uma indústria que é de investimento intensivo, não é? Com retornos prazos muito, muito longos e, portanto, é importante garantir que a indústria como um todo é uma indústria saudável. Os temas da segurança vieram mostrar, os temas de resiliência, como falámos, e, portanto, ter redes robustas e que permitam conseguir lidar com os fenómenos que temos vindo que têm vindo a ocorrer nos tempos recentes, é algo que nos devia preocupar muito. E, portanto, é algo que nós temos vindo a alertar em Portugal, como nos outros países, que é a necessidade, e aliás, os exemplos são claros, de que há uma fragmentação muito grande deste mercado, há demasiados operadores. Se compararmos às vezes o número de operadores que existem na Europa com o número de operadores que existem nos Estados Unidos ou na Ásia, e temos vindo a assistir em França, em Inglaterra, em Espanha, a consolidações no mercado, porque o investimento que nós fizemos em 5G foi há muito pouco tempo, já começamos a falar no 6G, se calhar a seguir vem o 7G, e portanto é importante garantir que esse investimento continua. Não estou a dizer com isto que isso seja incompatível com ter preços acessíveis aos consumidores, está fora de questão, mas os preços têm que ser suficientes para remunerar os acionistas que estão a fazer os investimentos e que são investimentos muito pesados nas nossas redes, e isso é algo que às vezes não está, e então nós olhamos só para o tema se a oferta é a X euros ou a Y euros, mas sem pensar que por trás dessa oferta está
um setor que tem que ser sustentável, que tem que ter capaz, tem que ser capaz de continuar a inovar, e Portugal tem uma história nesta área muito, muito interessante para contar, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de permitir ter acessos em fibra na generalidade dos lares em Portugal, e até na maior parte dos casos de vários operadores. Portanto, eu, na minha casa, posso ter fibra de um operador X, mas também posso ter do Y e do Z. Isso não é a realidade na generalidade dos países europeus, onde essa proliferação da fibra no mercado está a níveis bastante inferiores daqueles que se verificam em Portugal. Portanto, é algo que nós, enquanto portugueses, nos devemos orgulhar daquilo do percurso que fizemos, mas, obviamente, os desafios para a frente também são grandes e, portanto, obviamente, queremos estar sempre na linha da frente. E a linha da frente obriga a ter operadores que têm capacidade de investimento, que têm capacidade de investir nas novas tecnologias, investir para ter soluções de resiliência implantadas na rede e que garantam que os consumidores portugueses, voltando ao início da nossa conversa, para um tema que é tão importante e tão central nas suas vidas, podem confiar no seu operador, sabendo que ele vai estar cá hoje, amanhã, daqui a 5 anos, e a prestar um serviço de qualidade. Claro. Olha, sobre essa questão da infraestrutura, ou seja, tem que haver também uma sinergia entre operadores, senão isso o que tu dizias sobre a fibra estar disponível cá em Portugal para todos os utilizadores, diferente da Europa, desculpa, não acontecia, não é? Certo? E esta sinergia é fácil de trabalhar? Nós temos também uma história, um caminho que realmente foi feito ao longo também dos últimos anos, de colaboração entre os operadores, no sentido de partilhar infraestruturas, partilhar torres de telecomunicações, as famosas estações base, partilhar fibras, partilhar condutas, partilhar postes. Portanto, há uma lógica de que temos todos a ganhar se formos capazes de colaborar. Obviamente competimos na parte do mercado, pela angariação dos clientes, por ter o melhor serviço aos clientes, por garantir que os clientes se mantenham connosco por um prazo mais longo e, obviamente, satisfeitos com essa sua opção, mas do lado do suporte, obviamente, se nós conseguirmos ter, otimizarmos a forma como fazemos investimentos, isso está nas nossas preocupações e, como digo, não é de hoje, é um percurso de longo e, portanto, temos um historial que eu acho que nos deve orgulhar de partilha de investimentos. Nem sempre foi assim, houve momentos históricos em que as partilhas não eram tão fáceis e esse tipo de acordos não eram tão fáceis. Eu acho que hoje em dia todos temos a noção de que essa é a área onde nós devemos colaborar. Obviamente há uma área onde temos que competir e competimos de forma muito agressiva no mercado pela conquista dos clientes. Na parte de suporte, na parte da infraestrutura, temos todo o interesse em colaborar e é isso que temos feito. Por falar nessa parte da colaboração, outro tema muito importante é a negociação, como Hum, eu falavas há pouco. Tu ensinas esta área, certo? Sim. Já há muito tempo. Quais são as grandes tendências que tu vês neste momento na área de negociação? Isto porque, pelo que eu percebo, já ninguém quer falar com um comercial, toda a gente já está informada sobre aquilo que Uhum. quer comprar no dia a dia e a maioria das pessoas na prática já faz este trabalho de casa e quase que quer comprar de forma autónoma. Claro que sim, a negociação aí, mais uma vez separando duas lógicas que estavas a colocar, mais uma vez no mercado das comunicações, mas acho que a questão é transponível para muitas outras realidades. No mercado B2C, a negociação é bastante limitada, não é? Portanto, Claro. tipicamente há uma oferta pública que está no site, que está na loja, que está nos diversos canais, e os clientes, muitas das vezes, como dizes, já chegam à loja sabendo eu quero a oferta X ou a oferta Y, ou o telefone X ou o telefone Y, ou o determinado pacote de canais de televisão, o que for. E portanto aí a negociação é bastante limitada por essas razões. No mercado B2B a história é completamente distinta, não é? E portanto nós temos soluções completamente à medida para cada cliente, porque na verdade as necessidades de cada um dos clientes são muito diversas e cada vez mais diversas, por aquilo também que falámos, pela sofisticação das soluções que implementamos. E portanto é muito difícil, para não dizer quase impossível, ter uma solução que dois clientes com sofisticação elevada possam comprar os dois. E, portanto, e tudo é negociável, como é óbvio. Obviamente, quando falamos de negociação, as pessoas se dão sempre muito à análise do preço. Realmente, o preço é uma variável muito importante, está fora de questão. Mas há muitos outros aspectos da oferta que são negociáveis. E, portanto, é isso que. E ter boas competências de negociação, né, é algo que é interessante e falas nisso já agora umas boas centenas de pessoas a quem dei informação nessa área. A negociação não era uma competência óbvia no passado, não é? Nos cursos mesmo de gestão, eu hoje tenho dúvida se ainda se há uma cadeira de negociação específica. Normalmente Técnicas de venda, não é? técnicas de venda, mas negociação pura é dado mais em pós-graduações, em mestrados, em formação executiva, que é aquela onde eu faço essa formação, e não tanto nos currículos habituais. Mas o que é facto é que todos nós, desde terra e idade, é um exemplo que eu também uso
na formação, negociamos tudo, né? O nosso Negociamos com os nossos salário. pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, na empresa, o salário, os recursos para um determinado projeto, a nossa promoção, os objetivos no final do ano, tudo isso é negociável. E, portanto, se eu não sou capaz de ter um nível mínimo de capacidade negocial, de conhecer a forma como se negocia mais eficazmente, bem, tenho um handicap brutal, não é? Vou ser prejudicado ao longo da minha vida em muitos aspectos da minha vida pessoal e profissional, não é? E, portanto, é algo que temos que apostar cada vez mais, sobretudo numa negociação que é a lógica que defendo, que é uma negociação de longo prazo, de resultados de longo prazo, do win-win, de que ambos têm que ficar satisfeitos, e não uma negociação de que eu estou, entre aspas, a tentar extorquir o máximo que consigo do outro e estou muito pouco preocupado com o que vai acontecer a seguir. Claro. Essa não é a negociação interessante, não é? Nos negócios B2B, onde vocês também atuam, as relações são de longo prazo. Eu ganho porque sou capaz, os setores são muito competitivos e, portanto, eu ganho se conseguir fazer negócio hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a 15 dias, daqui a 6 meses, daqui a 6 anos. O valor que eu extraio daquele cliente vem pela continuidade. E, portanto, se eu tenho essa noção, eu tenho que ser, obviamente, muito mais cauteloso, mas também mais sofisticado nas negociações que faço, para conseguir que essa captação de valor se prolongue ao longo do tempo e assim, obviamente, maximizar o resultado para a minha empresa. Se eu tenho a lógica de ganhar tudo no curto prazo, de conseguir, obviamente que Claro. aquela pessoa e aquela transação não vai resultar numa segunda, numa terceira, numa quarta, e eu vou ser prejudicado por essa situação, não é? É possível compararmos, a outros países da Europa em termos de negociação? Não sei, por acaso é uma boa pergunta interessante, não Porque há tenho. tantos rankings. Pois, não tenho ideia que haja um ranking, ou pelo menos eu não conheço, é um bom tema, vou investigar. Se há algum um ranking de capacidades de negociação ou de níveis de negociação. O que nós sabemos, se calhar, há entidades, há países, há culturas onde a negociação está sempre presente. E, portanto, eu nunca aceito nada que me ofereçam à primeira, eu vou sempre tentar ver onde é que eu posso ir mais à frente, vou sempre estudar quem é que é a entidade que está à minha frente antes de sentar ao pé dela. Quer dizer, há aqui um conjunto de boas práticas que eu acho que, se nós quisermos ter uma cultura mais de negociação, mais uma vez, se quisermos, porque a negociação tem sempre a lógica de que eu, se negociar, vou encontrar um lugar em que ambos ficamos melhor, não é? E, portanto, se todos nós negociarmos muito, a sociedade como um todo vai estar melhor. Se nós não temos essa capacidade de negociar, se não há essa cultura de negociação, se calhar há uns que estão a extrair rendas brutais de um determinado serviço ou produto, e há outros que estão a ser prejudicados, estão a pagar mais e a ter um serviço de pior qualidade. E, portanto, se todos nós formos capazes de negociar, todos nós ficamos melhor no final. E essa é a Isso é lógica bastante da engraçado. negociação, não é? E o bem-estar da economia melhora se houver essa cultura. Mas para isso é preciso haver concorrência, é preciso haver condições para que é preciso haver alternativas. E obviamente que este setor é um setor muito competitivo, mas nem sempre foi assim. Todos nós nos lembramos, no início dos tempos, mais uma vez até o início dos anos 90, havia um monopólio no mercado e, portanto, entre aspas, não havia concorrência, não havia possibilidade. Gosta da minha oferta, tudo bem, se não gostar, olha, não tem problema nenhum, mas não tem acesso ao serviço. E, portanto, foi a entrada de concorrência neste mercado que fez com que esses aspectos de negociação passassem a ser muito mais interessantes, porque até aí a negociação era virtualmente impossível, porque obviamente havia alguém que tinha um monopólio de um Controlava determinado o produto mercado. e, portanto, controlava completamente aquilo que fazia e como fazia, não é? Olha, numa negociação mais difícil, o que é mais importante? Perceber o que é que a outra parte quer ou aquilo que tem mais medo? No fundo é as duas coisas. Eu acho que a parte mais importante numa negociação mais difícil ou mais fácil é nós sentarmos sempre no outro. É aquela definição ou aquela diferença, peço desculpa, entre aquilo que é um vendedor clássico e um vendedor, obviamente, mais, com competências mais sofisticadas, que é aquele que chega a um cliente e está super preocupado em mostrar o seu portfólio e as grandes vantagens que os produtos e serviços que ele comercializa têm para a outra pessoa, e aquele que chega à mesma reunião e a principal preocupação que ele tem é focar e tentar perceber o que é o outro verdadeiramente precisa, o que é que está por trás daquilo que ele está a pedir, em alguns casos, quais são de facto as necessidades que ele vai conseguir suprir com a oferta que lhe vai fazer. E isso muda completamente o jogo. O jogo de alguém que está preocupado em centrar em si, a querer mostrar ao outro quão bom é a sua alternativa, ou aquele que está preocupado em centrar-se no outro, tentar perceber o que é que o outro verdadeiramente quer atingir com aquela oportunidade que estão a discutir naquele momento. E isso muda completamente as regras e faz com que os resultados sejam completamente diferentes. Um, Então as e, pessoas que falam mais, perdem para as pessoas que falam e melhor. essa é aquela brincadeira que temos duas orelhas e uma boca, não é? E, portanto, aqueles que são melhores ouvintes, que são melhores, se têm uma melhor
capacidade de apreender, de fazer perguntas, de deixar o outro falar, face àqueles que acham que estão, mais uma vez, querem tentar que a sua opinião, que a sua visão sobre o mundo e sobre a realidade se sobreponha à do outro, não é? São duas visões completamente distintas e com resultados completamente distintos. Olha, achas que a palavra influência ganhou alguma má fama nos últimos anos? Isto porquê? Porque no mundo onde estás, Uhum. onde é que está a fronteira entre defender legitimamente uma posição e pressionar demais nesta questão da negociação? Era aquilo que falámos, não é? E obviamente que eu tenho que ser capaz de conhecer bem os argumentos que eu tenho, que a minha proposta de valor tem, para a conseguir defender. Mas a minha proposta tem que ir sempre de encontro àquilo que é a vontade e a necessidade da outra parte. E portanto, se eu consigo fazer isso, eu na verdade, se quiseres, usando a expressão que estava a falar, eu estou a influenciar a pessoa para ela ir de encontro àquilo que eu lhe quero apresentar, mas essa influência é baseada e suportada naquela informação que eu conseguir tirar da avaliação que fiz daquilo que é a vontade do outro, não é? E portanto, se quiseres, eu estou a influenciar, mas estou a influenciar na direção daquilo que a outra parte verdadeiramente quer e precisa, e às vezes até pode ser diferente daquilo que ele me pediu, não é? Às vezes eu estou a responder a uma proposta de alguém que me está a pedir uma determinada coisa, mas se calhar ele pede aquilo porque não sabe que há outras alternativas, não sabe que se calhar há outras formas mais eficientes de resolver o mesmo problema, não sabe que, por exemplo, a tecnologia evoluiu e agora aquela solução já não se faz assim, faz assado, não é? E pronto, se eu vou influenciar para a minha solução, mas depois de ter feito um bom diagnóstico, não vou, entre aspas, tentar à força vender a solução que eu tenho, porque eu acho que é a melhor solução do mundo e porque é vendida por mim e portanto é a única que eu tenho. Isso, obviamente, não é uma boa razão para eu tentar influenciar o cliente em direção ao meu serviço. Olha, centrando novamente na tua carreira, também trabalhaste no setor público, no Uhum. Estado. O que é que é mais difícil em negociações, dentro deste setor? Eu acho que todas elas são interessantes e são diversas, né? A minha passagem por Estado, na verdade, foi bastante pequena, mas foi um episódio interessante. Tive, obviamente, num gabinete ministerial, na altura, a dar apoio a um processo muito interessante, que era o processo do lançamento do 5G e do leilão do espectro 5G. E é importante também e ajuda a perceber como é que são as negociações num ambiente mais político. Se quiseres complementar até um bocadinho com isso, mais tarde estive em Bruxelas e participei, era responsável pela parte de digital e cibersegurança nos grupos de trabalho do Conselho Europeu e perceber como é que são as negociações ao nível entre Estados-membros para a aprovação de uma determinada política que ia ser implementada depois ao nível comunitário, não é? E são negociações bastante diferentes no ponto de vista daquilo que são os resultados e aquilo que se pretende atingir, mas que na verdade os pressupostos da negociação são os mesmos, não é? Porque perceber porque é que um determinado país defende uma determinada posição ajuda-nos a compreender, ok, ele está a defender esta solução, esta proposta num determinado sentido, porque se calhar a realidade do país dele é diferente da nossa e, portanto, se calhar só para ele é mais interessante. Há um exemplo muito concreto e uma negociação que já vem já há muitos anos e eu participei num dos pacotes, que era a história das tarifas de roaming, não é? E, portanto, que é obviamente, hoje em dia, algo que todos os cidadãos europeus Sim, dão sim, como sim. garantido, que tem o chamado Roam Like at Home, portanto, eu posso ir com o meu telefone para a Espanha, França, por aí fora, na Europa, e tenho as mesmas tarifas que tinha em Portugal, do meu operador local, e obviamente é uma vantagem inequívoca para todos os operadores europeus, mas o que é facto é que a realidade do roaming é diferente entre os países que têm mais pessoas a utilizar a sua rede fora do país, aqueles que são os outbounders, no fundo estão a enviar Exato. clientes, daqueles que têm mais turistas, por exemplo, no caso português, em Portugal do que têm para fora. E, portanto, era óbvio que os países do Sul, que são os países que têm mais, Tem mais turistas mesmo. atraem mais turistas e, portanto, mais clientes a usar as suas redes que são estrangeiros, têm uma posição diferente sobre esse tema dos países do Norte, que são ao contrário, portanto, têm menos turistas, mas têm menos turistas no país, mas têm mais turistas a utilizar a rede fora. E, portanto, perceber essa realidade dava a perceber o que é que cada um de nós defende, ou o que é que cada um dos países defendia, e obviamente no final atingiu-se um equilíbrio, como sempre se atinge, depois de uma negociação longa, para tentar perceber qual é a realidade de cada um deles, não é? E se eu ignorasse que obviamente aqueles países defendem aquela posição, porque de facto é aquela que melhor defende os interesses dele, eu estava a ignorar uma variável muito relevante, e depois, claro, havia ali uma negociação que permitia chegar a um acordo, como sempre se chegou, e também nesta última versão o acordo foi alcançado. Mas olha, há momentos em que o cliente quer preços baixos, o regulador quer concorrência, Uhum, o Estado quer investimento e a empresa quer retorno e depois a sociedade quer cobertura em todo lado. uhum. Nestes momentos, quem é que deve ser a primeira? Eu acho que na verdade, para a coisa ser equilibrada, todos têm que ceder um pouco, não é? Porque a Uma lógica negociação de várias partes, já. exatamente, isso não é uma quadratura de um ciclo, não é uma equação impossível, é uma equação que tem
inerente a ela mesma algumas existências. Portanto, o investimento não pode ser impeditivo de haver preços competitivos ou de haver inovação, e a concorrência e a cobertura das redes, quer móveis, quer fixas, são, obviamente, uma consequência também, mais ou menos, da concorrência, porque cada um dos operadores quer ter mais clientes, quer ter clientes e angariá-los em todo o país, e portanto tem necessidade de ter cobertura, de poder servir os clientes em Lisboa, no centro de Lisboa onde nós estamos, mas também numa aldeia, no meio num qualquer distrito mais do interior de Portugal. E, portanto, essa dinâmica é muito salutar, e tem que haver a lógica, como estavas a dizer, desse compromisso entre as diversas partes, para perceber, ok, o que é que nós queremos, qual é o nosso objetivo, onde é que vamos chegar. E se fizermos isso em conjunto, vamos chegar à conclusão, acho eu, e é essa a minha experiência, que há mais coisas que nos unem que aquelas que nos separam, não é? E, portanto, é a tal lógica de que isto não pode ser a quadratura de um ciclo, não pode ser uma missão impossível. Tem que ser algo que permita que, com os equilíbrios necessários e com uma lógica dinâmica, às vezes as coisas não podem ser atingidas todas ao mesmo tempo, para todos esses objetivos, Mas são mas processos muito lentos. são processos lentos, são processos adaptativos, são processos de ajuste, mas que têm que ter uma determinada visão. A visão que, ok, para o país é importante ter esta meta. E isso, como digo, a história tem mostrado que nós temos sido capazes, enquanto setor, de entregar aquilo que o mercado pede, em níveis de inovação muito, muito interessantes, de investimento, de retorno para os clientes. Obviamente que houve momentos, e há momentos, e se calhar o que estamos a viver é um desses, em que aparentemente pode haver aqui alguma tensão, mas a tensão é positiva, a tensão é aquilo que depois nos faz permitir avançar e ter uma lógica de que, ok, estamos aqui a este problema, vamos resolvê-lo e vamos ultrapassá-lo e vamos seguir, não é? Olha, por falar em avançar, tu também passaste pelo Founder Institute de Portugal. Uhum. O que é que o mercado das startups te permitiram perceber que às vezes é mais rápido uma startup do que uma empresa multinacional muito grande? Um exemplo engraçado, e foi uma experiência muito interessante de ter participado como diretor do Founders durante várias edições do programa cá em Portugal e ter ajudado também dezenas largas de startups, realmente fazia parte de uma equipa, não era só eu. O Founder tem uma vantagem que é uma metodologia muito segura e muito testada de passar daquilo que eles chamavam uma ideia inicial até ter um projeto concreto. Não quer dizer que seja um projeto viável nem com sucesso, isso depois é outro passo. A ideia era ajudar as pessoas a passar de uma ideia a um projeto vendável e O chamado Voldemort, não é? exatamente, capaz de atrair investimento e depois realmente seguir o seu caminho. E o segredo da história até estava mesmo na questão do nome, né? O founder, não é? Porque aquilo que a metodologia acreditava e que era muito, muito forçado é, na verdade, a ideia é muito importante, mas o que é mais importante é a pessoa que está por trás da ideia. Porque se a ideia for má, aquela pessoa vai perceber que a ideia é má, vai pegar noutra e vai fazer transformá-la no sucesso. Portanto, isso é muito mais importante que às vezes ideias fantásticas que algumas pessoas tiveram, mas que não foram capazes de transformar em nada, não é? E portanto, a lógica era fazer, tentar transformar uma ideia em algo concreto. Se a ideia não é boa, deixa dessa fora e vais à próxima. E fazer isso ao longo do processo, aumento o meu papel ali era mais um bocadinho um papel de facilitador e de mentor, daquelas pessoas. Havia pessoas muito jovens e, portanto, muito com um espírito ainda um bocadinho idealista sobre aquilo que eram as startups e a construção de uma empresa. Havia pessoas já bastante maduras, que já tinham, em alguns casos, até percursos profissionais feitos em determinadas indústrias e que, para um momento da vida, ou em complemento ou em substituição, acharam que tinham uma ideia que queriam perseguir. E o founder tinha essa vantagem muito grande, ajudava muito a fazer esse percurso. Fazendo a ponto para o mundo empresarial, porque qual é uma maneira de transpor essa experiência e essa atitude, no fundo, de olhar para os assuntos. É que também em empresas grandes de dimensão, mais vezes a Vodafone é um bom exemplo, é preciso manter esse DNA dentro, não só criando estruturas internas que estejam à procura de novas ideias para O implementar, intraempreendedorismo, não é? empreendementalismo interno, como mesmo que pode ter resultado depois num projeto, eventualmente até num spin-off e, portanto, em levar a coisa para fora da empresa, mas também a própria empreendedorismo interno, não é? Dizer, ok, temos aqui um grupo de trabalho de 3 pessoas de áreas que até podem ser bastante diferentes do problema, o nosso problema está aqui, vamos lá ver como é que nós vamos atacar este problema, qual é a melhor maneira de o resolver. E essa atitude é muito importante, esses concursos de ideias, a promoção, dar visibilidade a essas pessoas que têm essa vontade e essa necessidade até às vezes de fazer coisas diferentes daquilo que estão a fazer no seu dia-a-dia, é muito interessante e temos muito boas experiências com esses casos onde esses desafios são lançados e as equipas
normalmente multidisciplinares, de pessoas que trabalham em áreas diversas da empresa, se juntam e fazem análise, proposta, e realmente nos casos em que depois a questão tem mesmo esse potencial, a implementação de projetos fora daquilo que é a realidade do dia a dia da empresa. Consideras que com esta ascensão da transformação digital, da inteligência artificial e outro tipo de tecnologias, vamos assistir a cada vez mais a novos founders, Uhum. mesmo a 100% nessa nova ideia, ou até complementando com o trabalho atual que têm no dia a dia? Eu acho que Isto porque agora é muito mais fácil criar, falhar, repetir e ter exatamente. pouco, Fail fast, não é? pouco investimento. Falhar depressa e passar à próxima. É verdade, quer dizer, mais uma vez, não tenho esses números nem esses dados, mas se tu olhares para as grandes empresas que estão em cima da mesa hoje e que são grandes players mundiais nessas tecnologias, muitas delas não existiam há muitos anos, não é? E portanto foram capazes de nascer, criar, criar e dar resposta a uma determinada necessidade e crescer de forma muito, muito rápida. Portanto, isso claramente é possível. Dito isto, todas as empresas vão ter esse glide path, essa trajetória. Claramente que não, não é? Como dizias, muitas delas falham, a maioria falham, e não tem mal nenhum, faz parte do ecossistema. É a história do falhar depressa, falhar com o mínimo custo possível, aprender e passar ao próximo, não é? Agora, é claramente a tecnologia é um enabler muito, muito, muito interessante, não só para a criação desse tal projeto, mas sobretudo para a parte da escalabilidade, não é? Nós percebemos que empresas que têm estruturas pequenas rapidamente estão a vender para o mundo inteiro e, portanto, os mercados são cada vez mais globais, o acesso ao mercado é bastante mais facilitado, e, portanto, esse tipo de ambiente é propício a esse desenvolvimento, a esse crescimento de ideias. Aquelas que forem verdadeiramente valiosas vão crescer e vão florescer, as que não forem vão cair e, portanto, temos Claro. bons exemplos quer de um lado, quer do outro, não é? Até em Portugal, não é? Até porque a maior parte destas ferramentas que agora nos permitem fazer este tipo de empreendimentos são quase como só pagas quando o carro anda. Exato. E antigamente tinha-se de fazer investimentos muito avultados para que isto acontecesse. Mas mesmo dentro de uma empresa multinacional, qual é a grande motivação para que os colaboradores empreendam dentro de uma organização que já é Sim, sim, muito sim. grande? Não, eu acho que aqui mais uma vez é criar as condições para que isso aconteça. E as condições criar no sentido Como é que se motiva? exatamente da gestão, da abertura, da comunicação, de qualquer pessoa estar disponível e ter a oportunidade de levantar o dedo simbolicamente e dizer: tenho aqui uma ideia para resolver um problema no serviço de apoio a clientes, ou na área da tecnologia, ou na área da set-top box, ou percebi que havia qualquer coisa que não estava bem, e tenho aqui uma ideia interessante. E portanto, primeiro criar esse clima, e depois desse clima, haver de facto a cultura de premiar esse esforço. Premiar essa atitude, premiar esse contributo e dizer: ok, boa ideia, vamos ver, olha, vamos falar com a pessoa X, com a pessoa Y, com esta tecnologia, com este modelo, podemos ou não colocá-lo. Isso é algo muito importante. É uma das questões que nós temos também, do ponto de vista organizacional, é centros de competências nas várias áreas. E, portanto, sei lá, há um exemplo da televisão, que é um centro de competência que está em Portugal, onde temos uma equipa grande de pessoas que estão a pensar os serviços de televisão ao nível do grupo e, portanto, todos os aspectos relacionados com a forma como nós vemos televisão, aqueles serviços como de gravações, de chegar à frente, chegar atrás, fazer processos, tudo isso são aspectos que nasceram alguns no tempo de alguém que teve uma ideia, vamos lá ver como é que nós vamos conseguir. A tecnologia, os fornecedores às vezes também são fontes dessa própria inovação, porque muita da inovação também vem de features que os fornecedores de tecnologia estão a colocar nos equipamentos que estão a fazer, mas tudo isso depois tem que se transformar num produto vendável, com valor para o cliente e que acrescenta alguma coisa à oferta, e esse modelo também de inovação que também é muito importante, não é? Às vezes não é só a inovação de inventar uma determinada característica do serviço, é depois a inovação de perceber como é que essa característica pode ser vendável e transformável num produto que o cliente vá de facto apreciar e esteja disposto a comprar, a pagar, a valorizar, não é? E para o futuro do setor, o que é que tu antecipas que são as grandes tendências daqui para a frente? Isto porquê? Porque nós passamos de telemóveis com antenas, depois com caixinhas, depois com teclas, depois sem teclas. Eu sei que o setor e a indústria não se limita apenas à questão dos telemóveis, mas cada vez mais se fala que talvez o telemóvel do futuro nem seja mesmo necessário. Possamos comunicar de outra forma ou com aqueles chip links. Sim, exatamente, temos todos um chip implantado. Não vou ser tão visionário a esse nível, se calhar vou falar de uma coisa que ainda é futuro, mas é um futuro relativamente próximo e que, na verdade, na nossa opinião, vai ser algo transformacional.
que é as comunicações que nós chamamos de direct to device. Portanto, no fundo, ter uma rede, no nosso caso temos uma parceria com a AST, que vai colocar em órbita um conjunto de satélites de órbita baixa, que vão permitir que com o nosso telemóvel, não é um telefone satélite como nós conhecíamos no passado, em que eu tinha um telefone especial, Claro. que existe hoje em dia, né? É eu com o meu telefone normal, numa situação em que eu estou no meio de uma montanha na Escócia, foi aí que fizemos, a nossa CEO fez uma chamada, uma videochamada com um alpinista que estava na montanha, e pronto, situações onde a cobertura terrestre, a cobertura tal como nós conhecemos, dificilmente chegará, não é impossível que chegue, mas do ponto de vista quer técnico, quer financeiro, é muito difícil conseguir cobrir situações como essas, mas a pessoa nessa situação tem um telemóvel que não está ligado à sua rede terrestre da Vodafone ou qualquer outro operador, mas está ligado a uma rede de satélite e pode utilizar uma chamada por satélite. Isso é algo hoje, como digo, que estamos a fazer, já fizemos no Reino Unido como noutros países testes, simulações, mas são coisas relativamente incipientes ainda, só para demonstrar a capacidade da tecnologia, mas a ideia é que esse tipo de solução vai ser algo que, alguns no futuro, e não muito longínquo, os satélites estão a ser lançados e colocados em órbita, vai ser uma realidade para todos nós. E, portanto, é algo que nós vemos como complementar à nossa rede atual, portanto, não é, na nossa visão, um substituto da rede atual, mas é algo que complementa de forma muito, muito interessante para certos casos de uso. Não é para toda a jornada da população, mas para pessoas, por exemplo, que fazem situações de emergência, onde a rede, por alguma razão, deixou de funcionar no determinado sentido. Infelizmente, tivemos tragicamente aquelas soluções dos incêndios há uns anos atrás, e portanto, situações como essas de catástrofe, ou como foi a história da Christine, onde as pessoas que estão naquela área podem usar os seus telefones para fazer comunicações de saída de emergência, usando a tal característica do Direct to Device. Portanto, isso é algo que é uma transformação muito grande do setor que vai ocorrer, e portanto, que claramente marca a tendência. Do ponto de vista dos próprios equipamentos, quer dizer, há coisas que nós vemos hoje em dia, como dizes, se pensarmos num telefone de há 20 anos atrás e um telefone de hoje, quer dizer, a Uhum. funcionalidade, as características, a capacidade de processamento, o display, a câmara, o GPS, tudo isso são coisas que no passado eram, algumas delas já se vislumbrava que talvez viessem a acontecer, mas a realidade superou claramente. Eu acho que as melhores expectativas e os melhores prognósticos e os mais visionários dessa altura foram claramente ultrapassados, porque a tecnologia evoluiu muito e eu acho que vai continuar a evoluir. E, portanto, nem sou capaz de visionar o que é que será um telefone daqui a 20 anos. Tenho a certeza que será algo muito diferente daquilo que é hoje e permitirá fazer um conjunto de coisas muito diferentes e desejavelmente melhores do que aquilo que eu faço hoje, que fazemos hoje com os telefones que temos. E do ponto de vista da privacidade, porque é muito fácil para o utilizador, aceitar, aceitar, Hum, aceitar tudo que ou câmara frontal, ou câmara, traseira, ou o microfone. Devemos ter alguma preocupação com futuros telemóveis? Eu acho que é uma obrigação que não é no futuro, é já hoje, não é? Quer dizer, obviamente que há aspectos de privacidade que todos nós devíamos ter mais cuidado. Para dar um exemplo muito concreto, mais este, aquilo que o grau de exposição que todos nós, genericamente, fazemos nas redes sociais da nossa vida, é algo que a mim pessoalmente me preocupa. E se calhar fruto da minha idade, da minha experiência, mas o que eu tenho a noção clara é que para as minhas filhas essa noção já é muito diferente e se calhar para a geração que tem hoje 10 anos e, portanto, acham que partilhar algo na internet é algo perfeitamente normal. Porquê? Porque não há uma grande sensibilização nem uma grande preocupação com isso. Um dos programas que nós temos na Vodafone, e agora particularmente em particular na Fundação Vodafone, que se chama Digital, é um programa de competências digitais em que nós ensinamos a crianças, neste caso a partir dos 6 anos, portanto, do ensino ainda, antigamente era primário, agora acho que se chama básico, o que é que são as questões ligadas à utilização de tecnologia, não é? E que não é só nos telemóveis, é em geral. A preocupação que temos que ter, e há um debate muito interessante hoje em dia, em vários países, sobre a questão da restrição ou não da utilização de telemóveis e leia-se barra redes sociais por jovens, e sobretudo por jovens de muita terra idade, que impacto é que isso tem na vida deles e na formação deles ao futuro, não é? E portanto os temas de privacidade eu acho que são algo que também tem essa característica, deviam ser ensinados desde muito cedo aos nossos filhos, às crianças, para perceberem que aquela lógica que se dizia, e eu acho que é muito verdade, que é o que vai para a internet fica lá para sempre, não é? E portanto eu tenho que ter a noção, se eu estou a fazer o upload de uma fotografia, do que quer que seja, essa fotografia está a revelar muito sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu estilo de vida, sobre as coisas que eu faço, sobre os meus gostos, e portanto pode ser algo completamente inócuo e eu posso estar disposto a fazer ceder, entre aspas, essa informação ou não. Podem Ou ser não? questões bastante delicadas e que eu não quero, não acho que faça sentido estar a partilhar. E se calhar essa lógica não é algo que esteja hoje, e portanto todos nós, e como digo, as gerações mais novas mais ainda, lidam com esses temas de uma forma se calhar que devia ser mais consciente e portanto mais uma vez
podem partilhar o que quiserem, tenham a consciência das consequências ou das eventuais consequências daquilo que estão a partilhar, não é? Daí o debate da proibição das redes sociais até aos 18 anos. Isso mesmo. Está Alguns países estão a avançar até aos 12, até aos 16, já há vários modelos nessa área, a proibição da utilização dos telemóveis nas escolas, por exemplo, e tudo isso são medidas que eu diria que já vêm quase em fim de linha, não é? Porque se calhar não fizemos o trabalho, não fizemos enquanto sociedade, de educar e dar uma educação para permitir perceber o que é razoável e o que é não é razoável, não é? Quando nós vemos alguns números de utilização de redes sociais de horas por dia de alguns segmentos da população, é algo que eu acho que é assustador, não é? Exato. E portanto, acho que é uma área onde claramente estamos todos ainda a aprender e se calhar vamos ter que fazer algumas intervenções um pouco mais musculadas, Fundas. como essas da proibição, para se calhar estancar um movimento que pode ter consequências que não são as mais interessantes. Olha, Carlos, passamos agora para o cenário final, onde Uhum. temos 2 cenários e uma decisão. Muito bem. Cenário A: no momento de pressão política, melhor, de pressão pública digo, decides defender uma verdade impopular de forma aberta. Se o país quer redes mais resilientes, cobertura, segurança, 5G, capacidade para IA e conectividade no interior, alguém tem de pagar essa infraestrutura. Vais a público, explicas o custo real do digital e arriscas críticas de consumidores, reguladores e opinião pública por parecer que estás a defender a empresa acima das pessoas. Ou cenário B: escolhes uma via mais discreta, negociação nos bastidores, compromissos graduais, menos confronto público e menos desgaste reputacional imediato. Proteges a relação com stakeholders e evitas incendiar a conversa, mas deixas que o debate público continue simplificado, como se conectividade fosse barata, infinita e garantida por magia. Vou-te responder de uma forma que é sempre a forma difícil, eu diria, para quem faz a pergunta, que é, eu acho que, como sempre, a verdade está no meio, não é? Porque o cenário que estás a colocar é o cenário que nós temos no dia a dia, não é? Nós temos no dia a dia esse tipo de situação. Somos confrontados com opções que temos que tomar de investimento, de alocação de investimento. Obviamente, o investimento para qualquer empresa, e uma empresa privada, por maioria de razão, não é ilimitado, portanto, nós temos que alocar os nossos recursos a determinadas opções, há determinadas opções estratégicas que são feitas e temos que as defender. E obviamente na nossa missão temos que a defender quer de forma pública, quando obviamente somos confrontados por jornalistas, por entrevistas, em debates, em conferências do que é que está a acontecer, como temos que a defender de forma mais privada, entre aspas, à porta fechada, nas reuniões que temos, quer com os decisores políticos, quer com reguladores, quer com associações de consumidores, com todos os stakeholders com os quais nos lidamos. Portanto, temos que ser, se quisermos, um bocadinho hábeis na forma como colocamos a informação, não mentindo às pessoas, não enganando, não está aqui a manipular a informação, mas dizendo as coisas da forma clara, se calhar do ponto de vista público, com algum cuidado para que o discurso passe, e às vezes de alguns temas não é óbvio, né? Estar a defender, como estavas a dizer, que ter uma determinada opção pode ter um reflexo no serviço ou no preço que os clientes pagam, realmente que é uma mensagem que tipicamente não é muito simpática, mas se for esse o caso e for essa a opção que está em cima da mesa, isso tem que ser demonstrado, tem que ser explicado às pessoas Claro. com transparência, porque as pessoas percebem, não é? Quer dizer, há a noção de que, se quisermos por brincadeira, é aquela coisa que não há almoços grátis, não é? No final da história, as empresas estão cá para ganhar dinheiro, para ter retorno dos seus investimentos, para continuar a investir, e empresas neste setor em particular, como que têm retornos a muito longo prazo, têm que ter essa visão de longo prazo. Nós não estamos cá para fazer resultados amanhã, daqui a um mês, daqui a 3 meses, e portanto precisamos ter um ambiente político, regulatório, algo que é muito importante neste negócio, que é a previsibilidade. Nós sabemos quais são as regras. Não pode haver regras que estão a mudar hoje ou mudam amanhã porque mudou o ciclo político, ou porque mudou o governo, ou porque mudou o regulador. Tem que haver uma consistência. É daí também, se acompanhas, e mais uma vez da minha experiência em Bruxelas, a grande preocupação da Comissão Europeia é fazer algumas intervenções e fazer alguma legislação no sentido de tornar as regras mais claras, mais transparentes e mais semelhantes ao longo da União Europeia, naquela lógica do mercado único, também para prevenir que haja países que tomem decisões completamente diferentes e que impeçam que esse mercado único ocorra, que haja operadores que tenham que no país X ter regras de uma forma, no país Y as regras são completamente ao contrário. Isso não é bom, não favorece o investimento, não favorece e no final não favorece o consumidor, e essa é que é a questão, que às vezes não é óbvia, não é? Esse fazer essa ponte entre aquilo que são os interesses dos consumidores e os interesses dos operadores, e mostrar que em muitas situações, eu diria a maior parte das situações, os interesses não são antagónicos, estão muito bem alinhados. Tu queres ter comunicações na tua casa a um bom preço, mas queres que elas funcionem sempre.
Queres que quando avariam haja alguém que vá à tua casa reparar. Queres que os teus dados estejam protegidos e não sejam, como é que é dizer, não sejam Dados ou recuperados por alguém. superados por alguém que os vá usar para efeitos que não são aqueles que realmente são do teu interesse. E pronto, tu tens todos esses interesses. E esses interesses estão em ti, São mútuos. enquanto consumidor. E portanto, e tu, quando consumidor, quando tomas a tua decisão de comprar X ou Y, consideras tudo isto, não é? E portanto, e eu estou a ser melhor teu fornecedor e a fornecer um serviço melhor, sou capaz de fornecer tudo isto. Tu não queres só o serviço barato, queres o serviço barato, ou queres o serviço com preço justo, mas que cumpra um conjunto de características. Olha, Carlos, isto é que é uma excelente técnica de negociação dos cenários finais, em que conseguiste fazer um A mais B e dar uma resposta C, mas excelente. Muito obrigado, Carlos, por Obrigado, participares foi um no prazer. podcast.